Olá, estamos de volta para mais um podcast aqui na Casa Sustentabilidade Brasil, a Casa Capixaba na Amazônia, na COP30. E eu estou aqui do lado do Fabrício, né? E à minha frente aqui está o Rodrigo Perpétuo. Rodrigo, que é diretor do ICLEI para a América do Sul. Rodrigo, dê suas boas-vindas e fale um pouquinho da tua impressão já aqui na COP30. Obrigado, Giovano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espírito Santo é um estado líder na agenda climática. O governador Casagrande se preocupou em articular outros governos estaduais brasileiros em prol da agenda climática já há alguns anos. E tem um consórcio Brasil Verde. Fabrício, prazer estar aqui com você também. E a gente do ICLEI valoriza muito esse trabalho e sempre que pode apoia também. Obrigado, Rodrigo. As primeiras semanas da COP, já agora no segundo dia da segunda semana, nos indicam alguns desafios, né? Acho que o principal deles é no âmbito do financiamento climático. Existem algumas sinalizações positivas, mas todas elas muito aquém da necessidade já apontada, tanto para enfrentar a crise climática na perspectiva da redução e neutralização de emissões, como também no âmbito da adaptação. Então, acho que esse é um ponto que vai precisar realmente da presidência brasileira e dos negociadores para um resultado condizente com a necessidade que se apresenta. O outro ponto é que a COP está sendo chamada, a COP30 da COP da adaptação. Então, aqui estão sendo discutidos quais seriam os indicadores comuns para uma mensuração, um acompanhamento, um monitoramento dos avanços em cada país. E, no nosso caso, depois também parametrizando esses indicadores para o nível subnacional, para comparar quem está avançando bem nas políticas de adaptação. Aqui também tem alguns impasses, especialmente do grupo do 77, mais a China, que a presidência brasileira vai ter também que ter muita diplomacia para tentar destravar. Agora tem avanços, né? Aquilo que se refere à transição para a saída de uma economia baseada em combustíveis fósseis, portanto no petróleo, com a liderança do presidente Lula, já tem cerca de 30 países aderindo. É um número substancial já. É um número substancial para um tema tão difícil. É o tema que trava realmente o avanço do Acordo de Paris, porque ele é muito ligado à raiz e o DNA da economia mundial como um todo atualmente, né? Então, é preciso realmente uma pactuação política e os instrumentos para que essa saída não deixe sequelas, especialmente em países do sul global, países em desenvolvimento, como é o próprio caso do Brasil. Legal. Fabrício Machado, você que é diretor executivo do Consórcio Brasil Verde, como é que vocês estão acompanhando esse movimento na COP, esses painéis também, e as soluções que talvez sejam dadas, né? É o que o Rodrigo disse, existe uma expectativa a nível de mundo, mas aqui no Brasil há um sistema do engajamento dos estados puxando para si o compromisso voltado à pauta. E essa organização vem se dando muito pela junção dos estados. O Consórcio Brasil Verde é um exemplo disso, né? E o consórcio nasceu da necessidade dos estados fazerem suas políticas. Nós temos grandes parceiros no Brasil. Um dos parceiros tem sido o ICLEI nesse processo. E eu queria aproveitar o momento também para fazer algumas perguntas ao Rodrigo. Como que está a posição dos estados? Você que acompanha praticamente os 27, o consórcio tem 15 estados associados e ratificado pelas assembleias. Como é que está esse processo de evolução dos investimentos, que é feito muitas vezes com recurso próprio? Dá um panorama para que as pessoas entendam como que o Brasil e os governos locais estão engajados nesse processo. Estão avançando, né, no processo. Legal. Eu acho que primeiro há que se destacar que nesse processo de preparação para a COP, todas as regiões do Brasil, capitaneadas pelos seus estados, organizaram as COPs referentes aos seus biomas. Porque, do ponto de vista internacional, a compreensão do que é a Amazônia, das complexidades desse território, da importância desse território, inclusive na dimensão urbana, né, das pessoas que vivem em cidades como Belém, às vezes cidades menores, é uma lacuna grande, né? Então, isso foi bem tratado. Acho que o próprio governo brasileiro
O mundo sai dessa COP conhecendo a realidade da Amazônia. Mas o Brasil é um país continental, então os outros biomas brasileiros ficaram ofuscados nessa perspectiva internacional. Então, acho que esse trabalho é muito importante e os estados brasileiros capitanearam com o apoio da presidência da COP brasileira e a partir dos seus consórcios, como é o caso também do consórcio Brasil Verde. Isso posto, você tem uma grande necessidade de um trabalho de investimentos, inclusive internacionais, para aliviar os investimentos diretos que os estados têm feito dentro da sua possibilidade, né? Então, a restauração ecológica desses biomas, da Caatinga, do Cerrado, no caso do Nordeste, do Pampa, da Mata Atlântica, do Pantanal, essa é uma necessidade permanente, né? O combate ao desmatamento ilegal, aos incêndios, especialmente os criminosos, isso requer um aparato de articulação, seja para designar áreas protegidas e bem mantê-las, seja para organizar todo um sistema de brigadas de incêndio, muitas vezes voluntárias, outras vezes até dentro da estrutura pública, e os equipamentos necessários para esse investimento. E a restauração das áreas degradadas, né, que também é um investimento grande e que dialoga tanto com a questão da perda da biodiversidade, que está correlacionada com a questão do enfrentamento à mudança climática. Agora, tem um outro aspecto que é a questão do desenvolvimento econômico que traga consigo critérios climáticos, né? Então, no caso do Nordeste, a transição energética cascateia para outras regiões brasileiras, mas é um mote que o consórcio Nordeste trouxe aqui para essa COP. No caso do Sudeste, do Sul, empregos relacionados a tecnologias e a transição industrial de setores como a siderurgia, no caso de Minas Gerais, mineração. Então, você tem o setor automotivo, você tem uma preocupação dos estados de se posicionarem como indutores de uma nova economia, notadamente uma economia de baixo carbono. E, Rodrigo, e como você vê a participação dos municípios frente a esse tema, uma vez que os estados cada vez mais estão engajados a trazer soluções e fazer os investimentos? O Espírito Santo tem casos de municípios que estão mais à frente nesse processo. E como está aí, pelo Brasil afora? Os municípios, aqui no Brasil, em especial, eles têm um papel que confere a eles uma responsabilidade, até um poder muito grande na agenda climática, que é o papel de ordenamento territorial, regulação do uso e ocupação do solo, por um lado, o papel da gestão da mobilidade do transporte público no seu território, por outro lado, e o papel do licenciamento para edificações e para a atividade produtiva, por outro lado. Então, o município, se você somar aqui a esses três a compra pública, que pode ser direcionada com critérios positivos de clima, e entendendo também licitação de obras como compra pública, que nesse caso é infraestrutura urbana, o município passa a ser um ator extremamente relevante, tanto para a agenda de redução de emissões, resíduos sólidos, por exemplo, como para a agenda de adaptação que está ali colada sempre com a agenda de habitação e de drenagem, macrodrenagem das cidades. O que falta? Falta uma consciência maior dos prefeitos e das suas equipes para trazer a agenda climática como uma agenda que transversalize de maneira a influenciar setorialmente cada uma dessas agendas que eu mencionei. No trabalho de vocês influenciam que aconteça isso primeiro via Estado e depois no município? Sem dúvida. Que se espraia aí? A gente trabalha com um conceito que a gente chama de conformidade climática. A conformidade por quê? Porque a gente coloca o Estado e o município respondendo adequadamente ao Acordo do Clima, ao Acordo de Paris. Para isso, tem algumas etapas. Primeiro, o compromisso. Então, a gente pede que o prefeito, o governador, seus secretários reiterem publicamente o seu compromisso com essa agenda para catalisar a sociedade. Depois, os diagnósticos. É importante o Estado, o município, conhecerem o seu padrão de emissões, para poder ver como a política pública pode induzir a redução no curto prazo, a neutralização até 2050. E a análise de risco e vulnerabilidade para que ele conheça aonde a sua população está exposta ao risco climático e tenha projetos hierarquizados em forma de prioridades
para tirar essa população da exposição ao risco, né? Isso vem com depois um plano de ação climática, uma legislação estadual ou municipal do clima e um portfólio de projetos estruturantes que o ICLEI também apoia no que se refere à obtenção do financiamento. Rodrigo, lá por volta de 21, foi lançado o programa Race to Zero, né? O Espírito Santo aderiu, nessa época eu era secretário de Estado, fiz toda aquela intermediação. Essa campanha do Race to Zero, ela está vigente? Como um município que deseje acessar ou fazer esse compromisso, como ele acessa isso? Explica, por favor. Vamos lá. No marco do Acordo do Clima, tem um instrumento que é chamado Parceria de Marrakech. Quando a COP foi lá em Marrocos, essa parceria ganhou materialidade dentro da convenção. Essa parceria, ela é a articulação de todos aqueles que não são Estados-nação ou Estados parte da convenção. E a Race to Zero, a corrida para a neutralidade, foi lançada na COP de Glasgow, na COP 26. Ela continua em vigência, ela faz parte de uma série de instrumentos acessórios à convenção para acelerar a implementação da agenda climática. E esses que são os High Level Champions, aqui no Brasil é o Dan Yoshpi, é o campeão do clima. Ele é responsável por articular todos esses atores que não são Estado-parte. Então, Corrêa do Lago é o presidente da COP, ele se preocupa com os negociadores vinculados a cada país. Dan Yoshpi é o campeão, o High Level Champion, ele articula com o setor privado, com prefeitos e governadores, com os jovens, com os povos originários e indígenas, para que esses atores também tenham voz nas negociações. E aí as corridas fazem parte desse arranjo, estão vigentes, e a adesão do Espírito Santo, do consórcio, obviamente, nos ajuda a catalisar esse compromisso aqui no Brasil. Rodrigo, a gente teve várias movimentações, né, desse setor, exatamente dessas pessoas, dos indígenas, dos quilombolas, na COP30, né? Que não houve nas outras COPs recentes porque eram ditaduras, então não tinha como haver, nem porque nem tinha índio em Dubai, né? O que isso ajuda no diálogo? O que é essa pressão popular, essa pressão de quem está, digamos, fora da negociação, faz com que, diplomaticamente, isso seja bom, digamos? Gilvan, primeiro, o valor da democracia, né? Da possibilidade de livre expressão. Eu acho que isso, por si, já é um grande princípio que, em pleno século XXI, a gente precisa reafirmar. As pessoas podem pensar diferente e elas devem se expressar com a liberdade de colocar a sua opinião sem sofrer nenhum tipo de retaliação em nenhum nível em função da sua própria opinião. Então, acho que primeiro é disso que se trata. Segundo, quando a gente vê aquela indígena se manifestar e pedindo os olhos dos negociadores, do próprio presidente Lula, para o seu povo, e o embaixador Corrêa do Lago segura aquele bebê indígena e reafirma o compromisso com essa agenda, nós estamos humanizando a agenda climática. É verdade. Por que existe o Acordo de Paris? Por que existe o Acordo do Clima? Por que nós estamos aqui em Belém discutindo o enfrentamento à crise climática? Porque nós precisamos preservar o planeta Terra para que nós possamos ter uma vida melhor agora e as gerações futuras possam usufruir, ao menos, nas mesmas condições que nós estamos usufruindo. Às vezes, essa referência se perde. Então, quando a gente vê um grupo de indígenas trazendo isso à tona, eu fiquei muito tocado e gostaria que cada negociador pudesse ver aquela imagem, escutar aquela fala e ter, de fato, a total compreensão de que nós todos estamos aqui discutindo o futuro da humanidade e essas pessoas que vivem, às vezes, em condições muito mais difíceis do que as nossas. Rodrigo, eu tô na minha 5ª COP, né? Tive a oportunidade de estar em Glasgow, Sharm el Sheikh, Dubai, Baku, e a impressão que eu tive é que aqui no Brasil a gente não perdeu para nenhuma delas, né? A estrutura gigantesca
A gente tem um desafio do clima aqui, que todos tiveram de alguma forma, né? Você vai para o Egito, não tem como. Mas assim... Não dá nem para reclamar, né? Do ponto de vista da sua experiência, que é muito maior em termos de participação em COP, qual é a impressão que você tem dessa? Olha, Fabrício, acho que a sua pergunta e reflexão é muito bem-vinda, né? O ICLEI sempre leva grupos de colaboradores e até apoia a participação de prefeitos e governadores no âmbito das conferências. E no nosso caso, na COP do Egito, lá em Sharm el-Sheikh, na COP de Dubai, mesmo em Baku, no Azerbaijão, muitas pessoas das nossas equipes ficavam a 2, às vezes 3 horas do lugar da conferência. E aqui na COP de Belém, isso foi uma questão, né? Foi muito criticado ao longo de todo o processo, estrutura hoteleira, a distância, o preço, os preços que nós pagamos em Dubai, os preços que nós pagamos em Sharm el-Sheikh para acomodações que não eram melhores do que as que a gente está vendo aqui, são igualmente caros, né? Então, eu acho que o mundo precisa ter mais respeito com os países do sul global, com cidades que às vezes estão em condição de desenvolvimento um pouco aquém do que países do norte, do que eventualmente balneários turísticos, e especialmente o mundo da diplomacia precisa aprender a viver com a realidade do mundo. Eu acho que o que aconteceu aqui em Belém foi isso. As pessoas tomaram um chá de realidade. E acho que quando o presidente Lula trouxe a COP para cá, era isso que ele queria. Que as pessoas entendessem que o padrão de vida aqui na Amazônia é talvez 30%, 40%, um pouco aquém dos 8 países da Amazônia, um pouco aquém da média das cidades dos seus próprios países. E imagina dos países do norte. Então, é isso. Essas pessoas precisam entender essa realidade e aí talvez os investimentos, inclusive internacionais, vão chegar com mais rapidez, especialmente nessa região da Amazônia, especialmente para a infraestrutura urbana, dando tão importância a essa questão da qualidade de vida urbana como se dá para a preservação da floresta. É preciso dizer, né, que já deixou um legado. Já houve várias... Eu estou falando só do parque que foi construído. Mas de infraestrutura urbana foi feito muito saneamento básico, melhorou em quase 15%, quase dobrou o saneamento básico na metrópole, né? Fora as restaurações de lugares que estavam à deriva aí na cidade, a cidade melhorou acho que 50% de infraestrutura. Então já foi um legado, vai acontecer mais, tenho certeza, mas já foi um legado só ter trazido para cá. Não tem como questionar isso. Eu tive aqui em janeiro e a impressão que eu tive é que houve uma evolução muito grande. A cidade ela está mais estruturada. Quando eu cheguei estava no pico das obras, sabe? E o povo paraense aqui também, ele, independente de qualquer investimento, ele já faz a diferença. Porque as pessoas aqui são muito receptivas e em momento algum tive nenhum tipo de desprazer com ninguém aqui, sabe? Acho que esse calor paraense aqui das pessoas que deu o tom da COP. Agora, Rodrigo, fala pra gente um pouquinho do que o ICLEI executa, porque esse podcast ele vai falar muito pro público capixaba, sabe? E o veículo que ele está associado é de maior visualização do Estado. Então vai ser uma oportunidade, eu venho falando e tenho falado para os prefeitos lá do Espírito Santo. Teve aqui o presidente da Associação dos Municípios Capixaba, a Munes, e eles não conhecem muitas vezes o trabalho. Eles só entendem a importância disso quando vem a COP. E agora tiveram e falaram, não, a gente precisa acessar isso. Tem que se inserir, né? Então é importante você falar um pouco do que o ICLEI executa, o que é o ICLEI, porque muita gente não entende, né? E eu acho importante estar passando essa mensagem para quem vai nos ouvir. Legal, Fabrício. Olha só, o município que tiver, às vezes, com vontade de entrar nessa jornada que é colocar a agenda climática
no centro da sua estratégia de desenvolvimento local, certamente vai se beneficiar de se associar ao ICLEI, porque nós vamos conseguir orientar politicamente o prefeito, nós vamos conseguir capacitar em altíssimo nível o seu secretariado e nós vamos trazer instrumentos muito objetivos e assertivos para que a prefeitura se organize e traga uma dinâmica de formulação e implementação de política pública com critérios climáticos e com critérios de biodiversidade. Então a gente faz uma junção das agendas globais que são fragmentadas, né? As COPs, às vezes as pessoas acham que só tem a COP do clima, mas tem a COP do clima, tem a COP da biodiversidade. As conferências são fruto de acordos internacionais e cada uma tem o seu negociador, eles são diferentes. O que integra essas agendas? A gestão territorial. Quem faz no nível municipal? O prefeito, né? Então o ICLEI pode orientar nesse sentido e apoiar tecnicamente nesse sentido. O ICLEI pode promover a troca de experiências entre esses municípios, por exemplo, os capixabas, e municípios de outros lugares do mundo, da própria América do Sul, que tem realidades mais próximas que as nossas, mas às vezes do continente africano, do sudeste asiático, que tem também inovações em termos de política pública e que podem também se beneficiar das políticas que esses prefeitos estão implementando no Espírito Santo. E, finalmente, a questão do financiamento climático. Eu estava contando em off aqui para o Fabrício, Gilvan, nós estamos saindo dessa COP com 4 acordos novos com bancos de desenvolvimento que estão querendo incrementar o seu investimento em projetos relacionados à questão climática. A CAF, que é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, atua muito aqui no Brasil. O Fomplata, que é menos conhecido, mas igualmente é um banco de escopo latino-americano e está querendo aumentar o seu portfólio com cidades, para isso buscou a parceria com a ICLEI. O Banco do Nordeste, que a gente apoiou aqui o Consórcio Nordeste, o Banco do Nordeste quer o apoio do ICLEI para que, junto com os estados, a gente consiga fazer o recurso chegar aos municípios que não estão conseguindo nem escrever os seus projetos. Né? Escrever os seus projetos. Falta projeto. Só um parênteses, o ministro das cidades, né? Teve logo que ele assumiu, ele falou, tragam projetos, tragam projetos, porque não adianta nada vocês virem me pedir, né, se não trazer o projeto. Exatamente. Né? E aqui o ICLEI também pode ajudar. E, finalmente, o Banco KfW, que é o Banco de Desenvolvimento da Alemanha, que tem aumentado também a sua presença, o seu investimento aqui no Brasil. Então, essa linha da implementação é uma linha também que o ICLEI pode ajudar. Maravilha. E talvez seja daí que seduzam os prefeitos, né? Porque às vezes o cara vê o portfólio, mas aí quando fala em financiamento, aí eles vêm. Ele vai começar de trás para frente, né? Vai ver a possibilidade de financiamento e vai se interessar pela agenda climática. Alguma consideração final? Rodrigo, eu estou lidando com vocês já vai fazer 8 anos. E, assim, as experiências que o Espírito Santo, eu muito pessoalmente tenho tido com vocês, tem sido, assim, enriquecedora. No âmbito do consórcio, eu vejo que vocês têm muito mais a oferecer para a gente e a gente tem dialogado pouco. Acho que a gente precisa ficar mais próximo e eu tenho uma pretensão muito pessoal que na próxima eleição, o próximo mandatário do Espírito Santo, a gente consiga fazer essa aproximação com você e com vocês do ICLEI, para que a agenda climática que o Espírito Santo vem tendo, e com bastante destaque, não perca essa qualidade que vocês ajudaram a construir. Então, a gente conta com vocês nesse processo e a gente só tem gratidão. Fabrício, Gilvan, agradecer vocês, repetir e reafirmar que o Espírito Santo hoje é uma referência. Quando o governo brasileiro organizou as suas pré-COPs em Brasília, o governador Casagrande foi quem foi convidado para apresentar o que o Espírito Santo está fazendo, essa relação entre o Estado e os seus municípios, inclusive com financiamento climático para os municípios até desenvolver os seus projetos. São instrumentos que o Espírito Santo já coloca em prática e que agora o governo federal está ajudando a espraiar e a levar para os outros estados brasileiros. Contem com o ICLEI, nós certamente temos todo o interesse em aprofundar essa relação.
tanto no sentido de levar essa experiência capixaba para outros lugares do mundo, como para consolidá-la aqui no âmbito nacional. Obrigado, Rodrigo. Muito feliz de você aceitar esse convite de estar aqui conosco. Legal. Isso justifica esse lugar que nós estamos aqui, com o apoio do governo do Estado, né, com o olhar do nosso governador, que apoiou esse hub, né, com vários painéis, 2 lugares especiais, a 600 metros de onde está acontecendo a COP, e o único Estado que montou uma infraestrutura tão grande para acompanhar a COP. E assim nós encerramos mais esse episódio especial aqui na COP 30 de Belém.